Seja bem-vindo ao curso completo de Imposto de Renda Pessoa Física na Prática, um curso totalmente gratuito onde nós estaremos estudando e aprendendo sobre a legislação pertinente ao imposto de renda, onde nós estaremos aprendendo a fazer a declaração do imposto de renda passo a passo na prática. Primeira coisa que nós devemos olhar é a respeito do tributo. O imposto de renda da pessoa física ele é um tributo. E para isso precisamos olhar para o Código Tributário Nacional, seu artigo 3º, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se pode exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quando nós falamos do imposto de renda, nós temos que olhar então para a função deste tributo. Aqui nessa função nós iremos dividir em três etapas do estudo. A primeira, a sua competência federal, a sua função fiscal e a sua função que ela não é vinculada com a atuação do Estado. E por isso nós precisamos primeiramente compreender a competência. A competência é exclusivamente da União. Veja o que diz a Constituição Federal no seu artigo 153. Compete à União instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Este tributo não pode ser cobrado nem pelas prefeituras e nem pelos estados. É um tributo de competência exclusiva da União. Dois conceitos muito importantes é necessário nós compreendermos neste momento: o conceito de renda e o conceito de proventos. O conceito de renda é o produto de capital do nosso trabalho ou a combinação do ambos. É quando nós temos, por exemplo, investimentos na bolsa de valor, quando nós temos o nosso trabalho, como somos registrados pela CLT, ou a combinação de ambos, tanto de uma renda extra como de uma renda na qual nós somos vinculados a uma empresa. E os proventos está relacionado com aposentadoria, quando uma pessoa recebe pensão alimentícia, quando ela recebe indenizações. Ao longo do curso, nós iremos te explicar em cada ficha que deve ser alocada, tanto as rendas como os proventos. Voltando na questão da função do tributo, nós entendemos que a competência é uma competência federal. Agora nós precisamos compreender o que é essa função fiscal. A função fiscal está vinculada com a arrecadação. O objetivo principal da função fiscal é a obtenção de recursos financeiros. É a maneira que o fisco utiliza para levantar fundos para o cofre público, neste caso, por ser um imposto federal, para o cofre da União. Nós podemos então entender o fato gerador, pois o fato gerador ele não depende da atuação do Estado. Quando nós falamos de imposto de renda, este tributo incide sobre as nossas atividades econômicas. Isso é, a renda que nós adquirimos através do nosso trabalho, através das nossas atividades econômicas, e isso fará com que o fato gerador do imposto de renda não dependa da atuação do Estado, mas sim das nossas atividades. Outro ponto importante da função fiscal é que o imposto de renda da pessoa física, ele é um imposto progressivo. Isto é, quanto maior a nossa renda, maior a carga tributária. Compreendendo então a função fiscal do imposto de renda, nós então precisamos entender a respeito da sua obrigação. E há uma diferença principal entre obrigação acessória e obrigação principal. Quando nós falamos de obrigação acessória, nós estamos falando da entrega da declaração do imposto de renda, a declaração de ajuste anual que nós fazemos. Quando nós falamos de obrigação principal, nós estamos falando de pagamento, no caso, quando o contribuinte, que somos nós, temos imposto de renda a pagar para o fisco, ou obrigação principal diante do fisco, diante do Estado, quando a União tem um imposto para restituir ao contribuinte, quando nós pagamos imposto de renda além daquilo que nós deveríamos. Compreendendo a obrigação, então nós precisamos compreender o calendário. O que é o ano calendário e o que é o exercício financeiro. Quando nós falamos de ano calendário, nós estamos falando do período base da qual o imposto de renda se refere. E quando nós falamos de exercício financeiro, é o ano que a declaração é entregue ao fisco, o ano que ela é apresentada para a União. Um exemplo que nós podemos compreender de forma clara.
No ano de 2022, nós estaremos no exercício financeiro de 2022 e nós iremos apresentar ao fisco a declaração de ajuste do ano calendário do ano anterior, que é o ano de 2021. Então, o ano calendário é o ano base da qual a declaração se refere, e o exercício financeiro é o período na qual nós estamos entregando a declaração de ajuste anual. A nossa apuração do imposto de renda, precisamos tomar alguns cuidados aqui. Primeiro, a nossa apuração do imposto de renda, ela é mensal, ela não é anual. O anual é apenas a declaração na qual nós fazemos. E o imposto de renda pessoa física, ele tem o regime de caixa. Há duas formas que essa apuração deve ser recolhida. Primeiramente é pelo carnê-leão, que nós iremos recolhendo mês a mês, até que no final do ano façamos a apuração anual. Ou através da retenção por folha de pagamento, que é quando uma empresa é obrigada a reter na folha de pagamento do contribuinte e ela se torna o responsável pelo pagamento do imposto. E se você deseja acompanhar este curso completo de imposto de renda, eu quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal. Nós temos novos vídeos todas as terças e sextas, 20 horas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo.